Se você parasse de mandar mensagem primeiro agora, quantos dos seus relacionamentos sobreviveriam? São 5 sinais que provam se você tem apego ansioso. E o quinto é o que faz você sentir alívio, não felicidade, quando alguém finalmente responde. Nos próximos minutos, você vai entender por que seu cérebro trata um visto sem resposta como ameaça de vida ou morte. Você não escolheu ser assim. Alguém plantou esse padrão dentro de você, muito antes de você entender o que é amor. Existe uma linha fina entre amar alguém e ter medo de ficar sozinho. A maioria das pessoas nunca sabe de que lado dessa linha está. Elas confundem ansiedade com paixão, confundem desespero com cuidado e vivem anos dentro de relações inteiras, sem perceber que não é o outro que elas amam. É o vazio que elas tentam calar. Nos anos 1970, uma psicóloga chamada Mary Ainsworth colocou bebês numa sala com a mãe. Depois pediu para a mãe sair. Alguns bebês choraram, se acalmaram quando ela voltou. Outros entraram em desespero total. E quando a mãe voltava, não se acalmavam de jeito nenhum. Empurravam, batiam, gritavam. Ela batizou isso de apego ansioso. Aqui está o detalhe que ninguém te conta. Esse mesmo padrão de bebê desesperado continua vivo dentro de adultos. Só que agora não é a mãe que sai da sala. É o parceiro que demora para responder. É o visto às 23 horas sem retorno. O corpo reage exatamente igual, só que agora tem um celular na mão. Existe até um nome técnico para isso. John Bowlby chamou de comportamento de protesto. É a tentativa desesperada do cérebro de restaurar a proximidade quando sente ameaça de abandono, mesmo que essa ameaça não seja real. Mesmo que a pessoa só esteja no trabalho, dirigindo ou dormindo. O cérebro não distingue, ele só sente perigo. E aqui vem a parte que muda tudo. A neurociência mostrou que rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. É o mesmo alarme que dispara quando você queima a mão numa chapa quente. Só que dessa vez, o fogo é imaginário. Quando você sente que foi deixado de lado, você não está exagerando. Você está sentindo dor de verdade? Primeiro sinal. E se você acha que já sabe qual é, se prepara. Ele é mais sutil do que parece. Você interpreta silêncio como sentença. Um visto sem resposta vira um julgamento silencioso dentro da sua cabeça. Ele não gosta mais de mim. Ela está entediada comigo. Aconteceu alguma coisa. Seu cérebro cria roteiros inteiros de rejeição a partir de um detalhe que, na maioria das vezes, não significa absolutamente nada. Segundo sinal, e esse quase ninguém confessa em voz alta. Terapeutas de casais chamam de checagem compulsiva. Você relê a mesma mensagem várias vezes. Calcula o tempo entre o visto e a resposta. Interpreta cada minuto de demora como uma prova. É um ciclo mental exaustivo que a pessoa vive sozinha, antes mesmo de falar qualquer coisa para o parceiro. E o corpo sabe disso antes de você. Pessoas com apego ansioso apresentam níveis mais altos de cortisol basal, o hormônio do estresse. Mesmo em momentos completamente neutros da relação,
É como se alarme de incêndio ficasse ligado o dia inteiro, mesmo sem fumaça nenhuma no ar. O corpo vive em alerta constante. Mesmo quando não existe nenhuma ameaça real acontecendo, e existe algo que piorou tudo isso nos últimos anos. Terapeutas relatam, na prática clínica, um aumento nas queixas de ansiedade de apego desde a popularização do WhatsApp e das redes sociais. Não é um dado estatístico fechado, é uma observação clínica informal. Mas faz sentido. O visto e o online viraram gatilhos constantes, ligados 24 horas por dia. E o próximo sinal nasce direto desse gatilho. Mas o que ninguém imaginava era isso. Quanto mais essa pessoa busca reafirmação, mais ela empurra o outro para longe. Mensagem atrás de mensagem, checagem de rede social, pedidos disfarçados de "você ainda gosta de mim?". A literatura de apego batizou esse fenômeno com um nome quase irônico: o paradoxo do comportamento de protesto. Se você já sentiu isso na pele, deixa o like antes de continuar, porque o que vem a seguir é o motivo pelo qual tanta gente afasta exatamente quem mais ama. Quer dizer o que na prática? Que a própria tentativa de se aproximar é exatamente o que cria a distância. É como segurar areia com força. Quanto mais aperta, mais ela escorre entre os dedos. A pessoa carente aperta o relacionamento até ele não conseguir respirar. E depois se pergunta por que o outro se afastou. Terceiro sinal. Você mede o quanto é amado pela velocidade da resposta do outro. Não pelas ações, não pelo cuidado real, pela velocidade. Um oi que demora 20 minutos pesa mais que um mês inteiro de gestos concretos. Isso não é lógica. É o alarme de abandono disparando dentro de você o tempo todo. E esse alarme não nasceu agora. Ele vem de muito antes de qualquer relacionamento seu. E aqui, os pesquisadores foram direto na raiz. Quando quem cuidava de você aparecia e sumia sem aviso, você aprendeu uma lição perigosa cedo demais. Aprendeu que precisa de vigilância constante para garantir que o amor não vá embora. Esse padrão não desaparece com a idade, ele só troca de roupa. A criança que ficava na porta esperando o carro da mãe virar a esquina vira o adulto que fica de olho no status online do celular. É a mesma vigilância, é o mesmo medo, só que agora ele tem 30 anos e um emprego. E essa vigilância está prestes a aparecer de um jeito que você não vai gostar de reconhecer. Quarto sinal, e esse dói mais do que os outros. Você já perdeu quem você era para caber dentro do relacionamento. Deixou de sair com amigos, parou hobbies, mudou opiniões só para evitar qualquer atrito que pudesse, na sua cabeça, colocar em risco a relação. Você não está cuidando do amor, você está tentando sobreviver a ele. E o próximo sinal explica de onde exatamente vem essa necessidade de sobreviver. Você ainda não viu o pior. Porque o dado mais perturbador de tudo isso não é sobre o parceiro, é sobre você mesmo. A carência não nasce de amar demais o outro. Ela nasce de um lugar bem mais silencioso e bem mais difícil de admitir em voz alta.
A carência nasce de amar pouco a si mesmo. Nunca foi sobre o parceiro. É sobre regular uma ansiedade que já existia antes dessa pessoa aparecer na sua vida. Ela só apareceu na hora certa, para virar o alvo de uma dor que já estava lá, esperando um lugar para pousar. Se você se reconheceu até aqui, comenta agora. Qual desses sinais mais pesou para você? Escrever isso já é o primeiro passo para parar de repetir. Quinto e último sinal, o mais difícil de admitir de todos. Você sente alívio, não felicidade, quando recebe uma resposta. Repara na diferença. Felicidade é leve. Alívio é o fim de uma tensão que nem deveria ter começado. Se toda mensagem recebida parece um "ufa, escapei dessa", seu corpo não está namorando. Ele está em modo de sobrevivência o tempo inteiro. Então volta para a pergunta do início. Se você parasse de mandar mensagem primeiro, quantos dos seus relacionamentos sobreviveriam? Se a resposta assusta, não é porque você ama demais essas pessoas. É porque uma parte de você ainda está naquela sala do experimento, esperando a porta abrir, com medo de que dessa vez ninguém volte. Nada disso é frescura, fraqueza ou exagero. É uma ferida real, com origem real. E a boa notícia é que apego não é sentença definitiva. É padrão aprendido, e padrão aprendido pode ser reescrito. Começa anotando o gatilho sem agir nele na hora. Pergunta, antes de mandar a quinta mensagem seguida: isso é sobre o que está acontecendo agora ou sobre uma ferida de anos atrás? Se você se reconheceu em algum desses sinais, você não está quebrado. Você só nunca teve esse espelho na frente antes. Comenta qual sinal foi o seu, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque na próxima história a gente vai direto no motivo pelo qual você sempre acaba escolhendo o mesmo tipo de parceiro. E esse padrão também tem nome, origem e explicação.